Boa noite, amigos. Voltei mais rápido do que eu estava imaginando, mas resolvi voltar. Sei que hoje é sexta-feira, pouca gente está online na internet. Bom, estou gravando aqui sexta-feira, 7h30, 7h35 mais ou menos. Mas resolvi alongar um pouquinho o debate de ontem. Até que, para minha surpresa, até que teve bastante gente que assistiu o vídeo. Fico feliz, agradeço. E quem puder continuar assistindo, continuar dando aquela porcaria daquele like para ajudar mais gente a assistir, eu agradeço também. Mas por que eu voltei? Porque deu uma polemizada, né? Eu recebi algumas mensagens no WhatsApp, DM de Twitter, alguns xingando, alguns me xingando, alguns xingando o Barolo, alguns elogiando. Como tudo hoje em dia é tudo muito radical. E eu sou um pouco radical no futebol também. No resto da vida nem tanto, mas no futebol eu também sou. Então eu quis terminar aqui o raciocínio e englobando uma parte mais técnica de futebol, digamos assim, tentar entender por que tem tanta divergência em relação a isso. Então, bom, finalizando a questão lá do debate sobre o Barolo, é o que eu falei, até infelizmente teve uma pessoa que eu até excluí do YouTube, porque eu acho que a opinião divergente está tudo certo, não tem problema. Mas o cara saiu respondendo todo mundo, um era burro, outro idiota, outro não sei o quê. Enfim, todo mundo que concordou com o meu vídeo e que gosta do Barolo foi xingado pelo rapaz. Aí não dá, né? Aí tem que ter limite, então acho que quem quiser discordar não tem problema nenhum. Eu respondo todo mundo, respondi acho que todas as mensagens lá. E assim vai continuar sendo, mas com educação no mínimo, né? Enfim, então, finalizando essa questão do Barolo, é isso. É simplesmente gostar do cara ou não, do conteúdo que ele posta, tá tudo ok. Eu gosto da maioria das coisas que eu vejo. Eu, como disse ontem, prefiro a crítica, o corneta, ao passivo, ao cara que acha um, uma coisa ruim e o cara acha sensacional. Um futebol fraquíssimo e o cara fala que o jogo foi excelente. Às vezes o time não dá um chute no gol, controlou o jogo, enfim. Eu sou totalmente adverso, contrário a essas teorias. Futebol é só resultado? Mas assim, se você ganhar o campeonato, ok. Então, se o São Paulo tivesse vencido a Libertadores do ano passado, dane-se se jogou bem ou mal. Agora, se não ganha, então pelo menos tem que jogar um pouquinho, né? Jogar um pouquinho de bola, porque jogar mal e não ganhar, que graça que tem, o que vira. Hoje existe uma, eu diria, não sei se é uma influência até do futebol argentino, uma cultura um pouco de apoio, mas é um apoio mais ou menos, né? Porque às vezes o estádio tá cheio, o estádio tá lotado, mas um pouco silencioso em alguns momentos. Chega nas horas difíceis, nem sempre a reação da torcida é de tanto apoio assim. Então, eu acho que time, a camisa sempre tem que ter o apoio. Nunca, eu sempre digo, pode ser o presidente que for, o jogador que for, o diretor que for, a camisa eu sempre vou amar, sempre vou continuar indo ao estádio, não tem nada que me faça largar. Mas a gente não é obrigado a gostar de todos os jogadores, não é obrigado a gostar de dirigente. Aliás, fiquei sabendo até de, um, de uma pessoa que achou ruim em relação ao vídeo de ontem. Pelo menos uma pessoa meio que vestiu a carapuça ali em relação a puxar saco de dirigente. Mas enfim, né? Talvez, talvez essa pessoa estivesse na lista mesmo. Então, se não gostou, paciência, fazer o quê? Mas o que eu queria fazer a galera pensar? Por que existe essa diferença, essa divergência tão grande entre um Barolo, entre a minha opinião, entre a opinião de alguns outros caras normalmente um pouco mais velhos, pessoal que já passou aí dos 40 anos, no mínimo 30, costuma ser um pouco exigente, não todo mundo, tem velho que gosta de porcaria também. Não vou citar nome aqui para não polemizar, não é a ideia,
mas é fácil de encontrar por aí. Só que a maioria das pessoas mais exigentes são mais velhas. Por quê? Eu até separei uns nomes aqui. Resolvi até fazer umas comparações bestas, né, para quem é mais novo, principalmente entender por que a galera mais velha é tão exigente. Então, eu particularmente acompanho o São Paulo desde a década de 80. Vivi a década de 90, assim, intensamente nos estádios, né, ia para tudo que é lado ver jogo do São Paulo. Qualquer hora até eu mostro para vocês alguns ingressos que eu tenho dos jogos finais das Libertadores lá, 92, 93, 94, eu tenho guardados os ingressos, inclusive dos jogos fora do Brasil, mas agora eu não lembrei disso, outra hora eu pego, devo tá com isso guardado em alguma gaveta aqui. Então, por que essa galera é exigente? Porque a gente viu muito time bom. Eu nasci vendo o São Paulo do Cilinho, do Careca, do Pita, do Miller, do Silas. Aí depois, um pouquinho mais velho, São Paulo do Raí, do Tele, do próprio Miller de novo, do Palinha, do Toninho Cerezo, que era um cracaço de bola. E aí fica muito difícil. Fica muito difícil para quem viu isso tudo e ainda viveu a época de 2005, 2006, 2007. Já era um time um pouco inferior a esses outros, mas mesmo assim um grande time. Então é impossível a gente que viu esse nível de futebol se contentar com um jogo ruim que não ganha. Porque vamos combinar, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, eu dou graças a Deus, foi o primeiro título que eu vi com a minha filha perto. Enfim, até chorar eu chorei dentro do estádio. Mas, como eu acho que eu até falei no vídeo ontem, quando a gente olhar o pôster do título, a gente vai falar, Jesus, como é que a gente foi campeão com esse time? Enfim, né? Porque realmente era para ser. Gol na semifinal, gol na final, era para ser. Mas eu trouxe umas comparações aqui, só para a galera mais nova até buscar, quem não conhece, às vezes a pessoa não tem tanto interesse pelo passado, procura não precisa nem ir tão longe, vai só uns aninhos atrás aí. Então a gente discutiu o André Silva. Eu nem odeio o André Silva, como eu digo, acho que ele é do mesmo nível do titular, do mesmo nível das outras opções do São Paulo, abaixo de alguns centroavantes de outros clubes, que até gerou polêmica hoje, um debate sobre isso no grupo de WhatsApp. Mas pega o André Silva, pega o Caleri. Eu tenho como referência o Careca. Para quem não viu, procura. O Careca é nível centroavante, Ronaldinho, Romário, é o Careca. Aí vamos baixar um pouquinho, tem outras referências. Eu vi o Dodô estourar no São Paulo, depois não foi o que se imaginava, mas era um jogador de técnica muito boa. Vi o França estourar no São Paulo, que era um cracaço de bola também. Vi o Luiz Fabiano chegar da Ponte Preta, estourar no São Paulo, que também tinha um nível altíssimo. Muita gente tem a referência do Luiz Fabiano recente, né? Aquela última passagem que foi ruim mesmo. Mas o primeiro, o Luiz Fabiano, foi muito bem. Então não dá. Eu não tenho como falar que o Caleri é craque ou que o André Silva é craque. Não quer dizer que eu vá ofendê-los com palavras racistas, palavras, enfim, seja lá de que ordem for, que sejam crimes. Mas, com bola no pé, são jogadores ruins. Até para nível Brasil, aqui entre nós. Eu não queria falar muito isso não, mas tem muito centroavante melhor por aí. Aí separei outros nomes aqui. Vamos comparar o Luciano. Pô, era o Pita de 10. O Luciano praticamente é um 10, mesmo que ele jogue mais dentro da área, não tem a característica, mas ele é o 10. Era o Pita de 10 ali na década de 80. Teve um falecido Mário Sérgio antes, durou pouco no São Paulo, mas era um craque de bola. Teve o Raí. O Palinha era um meio atacante. Enfim, depois teve o Danilo, que aí já é mais questionado. Mas olha o nível dos jogadores, de onde o São Paulo chegou com esses jogadores. Como é que eu, velho, babar ovo no Luciano? Não dá. Esforçado, legal, obrigado. Torço para que faça gol todo jogo. Mas não dá.
Indo para a base um pouco. A gente hoje revela alguns jogadores, né? Tem o Lucas Ferreira, tem o Alves, tem o Rian Francisco, agora tem o Luca. Muita gente pede o Mike, lateral. Na minha época, os moleques subiam e a gente não ganhava um título na vida. A gente ganhava Copa Libertadores, a gente ganhava Mundial, a gente ganhava Brasileiro. Então até anotei aqui alguns nomezinhos, só para ter uma ideia, tá? Vou ficar em 85, 86 e 92, 93. Que eu lembrei de cabeça assim: Cafu, Antônio Carlos, André Luiz, lateral esquerdo, Miller, Silas. Esses caras fizeram o São Paulo campeão brasileiro, fizeram o São Paulo campeão de Libertadores, campeão do mundo. Então não tem como comparar. Não dá. Então eu não posso assistir subir ainda, tá? Eu espero que todos eles sejam craques. Mas, por exemplo, o Lucas Ferreira hoje já é idolatrado. Fez o quê? Eu até acho um bom jogador, acho que tem futuro. Mas fez o quê? Não fez nada. O Rian, que eu acho que deveria ter mais chances, fez o quê? Ainda não fez nada. O Alves, abaixo ainda dos outros. Teve grandes chances, já jogou algum bom número de jogos aí. Jogou bem? Pouco. Então, é uma diferença falar, Beto, tem que ter paciência. Tem, eu não estou dizendo que esses caras que eu citei anteriormente viraram fenômenos em 3 meses, não é isso. Mas eles viraram ídolos agora. Os de agora viram ídolos em 3 meses. Ganham fortunas em 3 meses. Esses caras aqui, para ganhar fortuna, demoraram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Na época no Brasil, na década de 80, nem ganhava. Tinha que jogar em time sem vergonha da Europa. Então eu queria só até alongar um pouco em cima disso, explicar para quem é mais radical, para quem é mais contra os barolos, como eu citei, e contra as minhas opiniões, e de outros mais críticos, que tem razão. A gente, felizmente, viu um grande São Paulo, grandes São Paulos em grandes épocas. Tem a tristeza que a gente é velho, né? Vai morrer mais cedo. Mas vocês que são jovens não viram o São Paulo campeão e cheio de craques, mas vão durar mais um tempinho. Mas pelo menos serve para ter visto esses grandes times. Certo? Sem grandes polêmicas, então o vídeo já alongou demais. Eu só queria dar alguns exemplos, explicar a minha opinião. E só finalizando. Não pode xingar jogador de burro, ou de perna de pau, ou não sei o quê. Pode. Porra, desculpa, mas pode. Todo mundo ouvia isso na década de 80, na década de 90, ganhando metade do que esses caras ganham hoje, ganhando 10% do que esses caras ganham hoje. Mas vai na rede social do cara. Se o jogador não quer, ele pode ter rede social fechada. Eles só ganham, o grande ponto é, eles só ganham fortunas porque eles lidam com milhões de pessoas. E milhões de pessoas vão existir 10, 20, 50, 100 que vão lá xingar o cara. Estou concordando com grandes ofensas? Não. Mas eu estou dizendo que esses caras recebem muito dinheiro, recebem apoio de milhares ou centenas de milhares de pessoas, às vezes milhões, dependendo do nível de idolatria, e recebem meia dúzia de loucos que xingam e fazem um puta drama. Não precisa desse puta drama, sabe? Receba as 500 mil mensagens elogiosas e esqueça as 50 críticas. Não tem porquê. E ainda de novo, só para finalizar, que é a parte mais bizarra, mas uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. O que as pessoas acham que tem de relevante, elas próprias. Se eu escrever um Twitter xingando, seja lá quem for, vai afetar o jogador, vai afetar o time em campo, vai afetar porra nenhuma. A gente não tem esse poder. Mesmo um Barolo que tem muito seguidor, ou Arnaldo Tironi tem muito seguidor, tem poder de porra nenhuma. A arquibancada não xinga ninguém. Então, que se dane o que escreve o Beto, o que fala o Beto, o que fala o Barolo, o que fala o Arnaldo Tironi, o que fala qualquer outro canal maior ou menor. Já o jogador ficou tristinho e tal.
porra, e ele vai jogar mal agora, porque um Zé Ruela qualquer falou, ó, você é um lixo na internet. Tem 50 mil pessoas apoiando o cara dentro do estádio. O salário está caindo lá 100, 200, 300, 500, 1 bilhão de reais por mês. Pô, então vamos botar os pontos nos lugares corretos, né? Os pingos nos is, como diria o outro, e raciocinar um pouquinho antes de tanta choradeira. Cada um gosta do jogador que quiser. Entendo que quem é mais jovem não tem tanta referência e acaba aceitando, entre aspas, um nível mais baixo. Mas tem que entender também que quem viu grandes times não vai se contentar com pouco. Certo? Ficou já muito longo, vamos encerrando por aqui. Quem tiver saco e quem tiver concordando comigo, puder dar um likezinho aí, agradeço de novo, para poder ver se o canal pega, se a gente volta aí a gravar com mais frequência. Mas por enquanto eu vou aqui dando minhas opiniões, vou colocando. Fim de semana ninguém assiste, né? Acho que hoje mesmo ninguém vai assistir. Mas segunda-feira, domingo ou segunda eu coloco outro videozinho aqui, tá bom? Agradeço aí a galera, bom fim de semana para todo mundo. Amanhã tem jogo, quem puder vai ao Morumbi. Lembrando que tem que fazer lá o negócio da facial, comprar ingresso antecipado e tudo. Então nos vemos no Morumbi amanhã. Grande abraço para todo mundo.